Negai no Astro, capítulo 01. Um jovem anda de bicicleta pelas ruas de Tóquio. Pelo fone de ouvido recebe as notícias pela imprensa de que a cidade em breve vai receber uma chuva de meteoros e que de suma importância as pessoas se protegerem. Nosso protagonista é esse rapaz que estava de bike. Seu nome é Hibaru Yotsurugi, e ao chegar a um velhinho diz que veio cobrar pela proteção do lugar. O vozinho entrega um pequeno doce, o jovem entrega uma moeda de volta e diz que está tudo certo. Isso foi apenas uma brincadeira com o vozinho. Nosso prota encontra seu irmão Terasu Yotsurugi e eles seguem juntos para o funeral do pai deles. E contado que são vários filhos adotados, mas apenas o prota é filho de sangue do falecido. Chegamos ao local do velório e o prota vai dar um discurso, pois a família Yotsurugi é uma grande gangue de Tóquio e é necessário saber quem vai mandar em tudo. Shio Yotsurugi é visto como o cara certo para comandar, pois já é adulto, já que foi adotado na adolescência. Nosso prota é o responsável de discursar e trazer o comunicado que todos esperam. Segundo o prota, o filho escolhido para a liderança é Terasu Yotsurugi. Todos ficam muito surpresos e Shio, como o mais invejoso, remoe todo o rancor por não ter sido escolhido. O prota relembra de sua juventude com seu pai Kongo Yotsurugi, onde ele vencia outros delinquentes, e que o mais forte deveria ter um coração corajoso para ajudar aos fracos e oprimidos. Com esses ensinamentos, Hibaru viu o pai adotar vários filhos, e assim fortalecendo sua família, assim como a própria gangue. Seguimos em um flashback, mas agora com os últimos momentos de Kongo com Hibaru e Terasu. A cada um deles dá um colar, uma bala ao prota e um escudo ao outro filho. Ao confiar aos filhos todo o clã Yotsurugi, Kongo descansa em paz. Ao final do velório, o prota e Terasu vão a um banho público, e lá relembram que o desejo do pai era que o prota fosse o verdadeiro líder, mas ele ainda não se sente preparado para isso, e que Terasu vai comandar enquanto ele se torna mais forte. Os meteoros começam a cair, tudo parece estar bem, as pessoas fazem pedidos, o prota deseja ser o mais forte. O que era esperança se torna em desespero, pois todos os meteoros se chocam com a cidade e a destruição começa. Em determinado momento, um prédio voa com a explosão e cai sobre Terasu para o desespero de Hibaru. Tudo escurece aos olhos de Hibaru e ele ouve uma voz dizendo que entrega a ele todo o poder que ele precisa para ser o mais forte com o poder do astro. Ele acorda desse momento e encontra o prédio sobre Terasu e se desespera. Ele soca o prédio com suas forças até quebrar seus dedos. Ele relembra do pai e do poder da bala que ele ganhou dele. Hibaru passa por um momento espiritual com o pai e deposita toda a sua força de mudar aquela situação naquele soco. O poder astro ativa-se em Hibaru e com um super soco ele faz o prédio voar para longe. Terasu está bem, pois graças a um buraco no chão ele conseguiu não se machucar. Com o alívio de tudo, Hibaru desmaia. Hibaru não é o único que se tornou um detentor dos poderes do astro. Na verdade, várias pessoas desenvolveram poderes. Algumas buscavam aprender o que fazer com eles, enquanto outros já buscam furtar o que for possível. Os tempos de paz acabaram. Negai no Astro, capítulo 2. Hibaru finalmente acorda e já se passaram 2 semanas da chuva de meteoros. Ele está com Terasu, que foi quem cuidou dele nesse tempo. Eles andam pela cidade e encontram apenas escombros do que um dia foi Tóquio. Conversando com o irmão e com o vozinho, o prota descobre que os alimentos destinados às pessoas haviam sido furtados pela gangue do Falcão e que pertencia ao clã Yotsurugi, já que era comandada por nada mais do que Shio. Hibaru decide resolver isso de uma vez por todas. No local, Hibaru coloca os delinquentes em seus devidos lugares. Enquanto isso, um dos irmãos que apoia Shio o informa que Hibaru e Terasu estão vivos. Shio também recebeu poderes do astro e acha que agora é uma divindade por isso. Além de que dá a ordem de que eliminem ao prota e Terasu, pois o que devem dizer a todos é que ambos se foram no dia da chuva dos meteoros. Os delinquentes rodeiam os 2 irmãos jovens e começam uma feroz luta, e Hibaru mostra toda a sua força vencendo um oponente muito forte. Outros bandidos se assustam com a força de Hibaru e abandonam o lugar. O prota, com os ensinamentos de ajudar os outros, decide repartir os alimentos com todos, após fazer a mesma brincadeira com o vozinho mostrado no capítulo anterior. Negai no Astro, capítulo 03. Hibaru encontra um dos capangas mais leais a seu pai. Ele explica que não puderam proteger a cidade como um todo.
Shio se proclamava o verdadeiro líder do clã Yotsurugi e fazia com que todos se rendessem a ele. Ao lado de Shio está o irmão Satsuki Yotsurugi, que foi quem mencionamos no capítulo anterior. Outros irmãos também seguiam com alta complexidade de ocorrer qualquer conversa amistosa. Esses irmãos são Goshiki Yotsurugi e Torazo Yotsurugi. Além da divisão entre outros irmãos em suas respectivas gangues, Taira Yotsurugi junto de Shikaba Yotsurugi, ademais de Ko Yotsurugi e Kuran Yotsurugi. Ou seja, toda a família se dividiu em duplas praticamente para seguirem suas dominações como desejavam, mas que no final de tudo, eles queriam mandar em toda a cidade, na qual Shio se mostrava mais dominante do que os demais. Hibaru e Terazu agora são os donos da base de todo o clã Yotsurugi. Terazu deseja usar armamento para lidar com os irmãos, algo que Hibaru desconsidera veemente. Isso gera uma discussão. Hibaru chama o irmão a outra sala, que mostra ser o dojo onde todos foram ensinados a lutar pelo pai Kongo. Visma foto toda a família. Nesse mesmo local, Hibaru cai na porrada com o irmão Terazu, e daí conhecemos o poder deste outro que é um escudo, assim como seu colar. Eles seguem lutando, enquanto tentam colocar seus pontos de vistas frente ao outro. Hibaru vence em meio a lágrimas, pois ama todos os irmãos e que vai encarar cada um deles para colocar um ponto final nessa guerra. Negai no Astro capítulo 4. No outro dia saem de moto e vão de encontro ao primeiro, irão para dialogar. Eles escolhem irem atrás de Kuran, que atualmente é o líder de uma gangue que comanda uma casa noturna. Além de Kuran Yotsurugi, eles também irão encontrar Ko Yotsurugi, que é o subchefe da gangue de Ikebukuro. Esse grupo de delinquentes cuidam dessa região como justiceiros, algo que Kuran segue como líder. Hibaru e Terazu chegam ao clube de Kuran, e lá dentro vem o irmão dando uma real surra a vários que queriam fazer bagunça no local. Os irmãos vão para uma mesa conversar após isso e Kuran deixa claro que não pode ser aliado de Hibaru. Eles questionam isso e a resposta é que ele não manda no local, e sim seu irmão Ko. Graças ao poder do astro que ele recebeu, sua força aumentou com os 4 braços adicionais e ele tomou o poder do lugar. Ko e Hibaru vão cair na porrada. Negai no Astro capítulo 5. Nessa luta haverá uma aposta em que os prêmios serão Kuran e Terazu. O Prota e Ko caem na porrada, na qual Hibaru vai sofrendo mais no começo, pois está com seu braço poderoso preso por uma das mãos de Ko, e assim tomando vários golpes sem piedade. Começamos a conhecer a história de um dos irmãos chamado Botan, que era quem sempre cuidou de Ko, pois ele era um covarde desde criança. Botan tentava sempre ajudar os mais fracos, e em um meio à briga de 2 gangues, acabou virando saudade após proteger uma criança. Em sua despedida, pediu que Kuran cuidasse de Ko. Esse pedido fez com que Kuran mudasse sua personalidade. Enquanto isso, Hibaru segue sofrendo com Ko. Com uma forte cabeçada, Hibaru se solta de Ko e devolve bons golpes. Com a ativação de seu poder astro, Hibaru mostra seu descontentamento com Ko por achar que poder é tudo, assim como por trair toda a ajuda e proteção que Kuran sempre entregou a ele. Com um forte soco, Ko desliza pelo chão, mas a potência foi tão alta que foi o fim da luta. Negai no Astro capítulo 6. Hibaru venceu e ficou a milímetros de dar um potente golpe no rosto de Ko, mas não o fez por respeito a Kuran. Ko enlouquece e tenta voltar a lutar. Daí sim Hibaru golpeia várias vezes. Relembra-se sobre Botan protegendo Ko e Kuran caminhando junto a eles. Enfim, Ko cai em si e nota como Kuran mudou para sempre o ajudar. Ko segue querendo bater em Hibaru, que devolve tudo em bons golpes. Em determinado ponto, Botan surge e salva Ko do golpe de Hibaru. Ko, muito cansado, desmaia. A transformação acaba e vemos que aquele é o poder astro de Kuran, a transformação. Com a vitória de Hibaru, toda a gangue de Ko agora será do Prota e de Terazu. Negai no Astro capítulo 7. Hibaru e Terazu caem na risada devido à cauda que Kuran possui quando ativa seu poder astro. Eles conversam sobre a vontade de Kuran em viver os bons momentos do passado e que por isso recebeu aquele poder. Hibaru o convida a lutar ao seu lado, mas o irmão diz que aquela cidade e também o clube são muito importantes para ele. Ko acorda e manda que Kuran siga Hibaru em sua aventura. Ele faz como uma forma de chefe, mas no final das contas faz para que o irmão reencontre a verdadeira felicidade que ele perdeu enquanto o protegeu durante todos esses anos.
Kou enfim fala sério e diz que vai cuidar de tudo por ali e que Kuran ficará ao lado deles, e que os mesmos cuidem dele também. Os guardas agradecem a Kuran por tudo. Kuran lembra de seu pai e das lições para fazer dinheiro, pois ele queria criar um clube naquela cidade. Foi nessa caminhada que ele perdeu o seu sorriso. Ao ir embora, Kou grita que Kuran volte a sorrir. Ele se transforma em criança e diz que por enquanto apenas consegue sorrir nessa transformação, mas que ele irá recuperar isso. Assim se despedem. Em suas motos longe dali, o prota nomeia sua aliança com os outros 3 irmãos, como a gangue de Ibaru, algo que os outros detestam. Negai no Astro capítulo 8. Em uma nova cidade, a gangue de Ibaru encontra um policial que pede ajuda deles para um favor. Segundo o oficial, existe uma gangue no local que são fantasmas, e eles estão tocando o terror na região. Hibinaru e os irmãos topam atrás dos fantasmas e, chegando ao local que eles vivem, descobrem ser uma mansão fantasma. Entrando ao lugar, encontram velas, armaduras e um ramo de flores que tinham um péssimo odor. Subindo ao segundo andar, notam uma gosma caindo do teto, e quando olham um gigantesco monstro que comeu Kuran, e depois Teraço, ainda virou um zumbi. Ibaru foge e é puxado por uma garota. Ela pede silêncio a ele, e como Ibaru ainda estava traumatizado, a moça lhe deu uma bofetada para o colocar em razão. O prota reconhece a chama de Kimpa. Ela diz que foi ao local para recuperar os itens roubados. Kimpa Yobana é amiga de infância do prota. Ele tem o astro de ficar transparente. Ela vai salvar os outros 2 irmãos, e Ibaru entra em total desespero novamente. Os 4 fogem do local. Negai no Astro capítulo 9. Ao saírem da casa mal assombrada, Teraço e Kuran voltam ao normal para a alegria de Ibaru. Todos conversam novamente com o policial que repassa que em todos os lugares que os bandidos roubavam, deixavam uma flor. A gangue de Ibaru tenta pensar no que isso pode ter relevância e chegam à conclusão que as flores e as velas faziam parte de algum truque dos bandidos. Dentro da mansão apresentam os 2 bandidos, os irmãos Karin Ikari e Hajime Ikari. Eles são surpreendidos por Ibaru e Kimpa, que falam do truque com as rosas que faziam com que as pessoas tivessem alucinações. Ibaru vai lutar com Hajime, que tem um astro focado em usar cera como desejar. Karin tem o astro focado em perfume que faz alucinações. Kimpa, em sua forma transparente, rouba os conectores dos ladrões e os quebra. Assim eles não podem mais usar os poderes. Teraço foi quem adivinhou isso quando perdeu seu colar, mas agora já com ele de volta. Ibaru o soca sem dó para a vitória e prisão dos ladrões. Os objetos agora poderão serem devolvidos, assim como a rema do policial que retorna a ele. Kimpa oficialmente se junta à gangue de Ibaru. Negai no Astro capítulo 10. Ibaru e Teraço estão treinando seus poderes, assim como ajudando a reconstruir sua região. Ao voltarem para casa, encontram o pai de Kimpa, que é o mesmo capanga fiel de Congo que o astro dele é o de cura. Como ele havia usado bastante o seu poder para ajudar as demais pessoas, ele agora se encontrava muito fraco e com fome. Dessa maneira, Ibaru e Teraço disputam quem fará melhor prato de comida para ele. Após todos os dons da cozinha de ambos, muita comida foi feita e dividida entre todos daquele povoado. Assim, o pai de Kimpa ficou bem alimentado, e assim passaram um grande dia de cooperação e alegria com os presentes. O irmão Torazo Yotsurugi aparece e conversa com os irmãos, assim como faz reverencia ao quadro em que estão todos os irmãos ao lado do pai. Torazo promete acabar com Shio e conta ao prota e demais irmãos que Shio roubou seu conector e que ele está caçando os demais astros. O motivo seria para que apenas ele e os da sua confianã dominem tudo como desejarem. Torazo afirma ir atrás de Shio e Ibaru confirma que também irá. Negai no Astro capítulo 11. Torazo leva todos os aliados no carro, mas Ibaru vai em cima do teto do carro e o irmão o avisa que ele não deve dormir. Na cena seguinte encontramos Ibaru dormindo na rua, pois caiu do carro após uma soneca. Ele conhece uma gentil menina chamada Nono, que tem o poder astro de criar trevos de 4 folhas, para assim gerar a realização dos seus pedidos. Ela se encaminhava ao hospital para visitar a mãe que está internada e iria ajudá-la com seus trevos, mas um vilão maldito surge e destrói seu conector, que era um marcador de página de papel. Assim ela perde seus poderes. O caçador de astros queria fazê-la chorar, mas como ela prometeu ao seu pai antes de falecer que seria forte, a mesma não chora.
Ibaru e o caçador ficam frente a frente. O vilão chamado Senei coloca uma unha gigante no pescoço do prota e exige o seu conector. Daí para salvar o dia surgiram Torazo e os demais irmãos no carro. O caçador fugiu. Ele faz parte da gangue de Shio. Ibaru agora vai dentro do carro e Kerun do lado de fora. Nono também seguiu com eles. Todos notam grandes buracos no solo e conversam que nem a polícia consegue controlar tudo por agora. Kerun avisa que logo mais à frente haverá um ponto de controle. Nono decide descer, pois o hospital que ela está indo é nessa zona. Terazo acredita que devem seguir outro caminho, mas os demais irmãos e Kimpa desejam ir de frente ao perigo. Torazu desce e grita com os delinquentes e chama a responsabilidade contra todos eles. Senei aparece e usa sua mega unha, mas a pele forte de Torazu a dobra no meio até que a quebra. Torazu enfrenta Senei que treme de medo. Negai no Astro capítulo 12, Torazu começa esmagando Senei no chão, dando assim ao vilão o seu merecido final. Ele arrasta o que sobrou do vilão e vai derrubando todos os bandidos que voam para todos os lados após a avalanche do corpo treinado os atravessarem. No chão restam corpos e os heróis seguem em frente. Eles levam Nono ao hospital e ela encontra sua mãe e todos conversam com muito respeito e carinho. Ibaru antes de entrar no hospital havia ido buscar algo e agora voltou todo sujo, mas em suas mãos o trevo de 4 folhas que Nono havia lhe dado. Ele o entrega a ela para que dê de presente à sua mãe. Todos ficam muito emocionados e felizes com essa ação e momento vivido. Torazu recebe um telefonema de um funcionário que informa que a gangue de Shio invadiu sua empresa. Em outro lugar, Shio manda que um forte capanga continue o terror em ação, e o mesmo cumpre o pedido, destruindo todo o prédio que era comandado por Torazu. Negai no Astro capítulo 13, Torazu chega ao esconderijo onde fala com seu importante aliado Fudo Shunichiro. Ele explica a Torazu o local onde pode encontrar todos os conectores roubados, ou seja, onde está o seu conector. Eles chegam ao departamento de Pulika, que está uma verdadeira loucura. Uma das oficiais é amiga de Torazu. Essa policial faz um trato com Ibaru. Ela vai cuidar de Nono enquanto eles vão ao local recuperar os conectores e qualquer coisa mais que sirva para saber os planos malvados de Shio. O prota aceita, pois é perigoso levar Nono na missão e ela não podia ficar com sua mãe no hospital, pois está internada. Até eles encontrarem a família dela, deve seguir com eles. O prota e sua gangue seguem para o local. Vão em 2 carros com Torazu e Terazo na frente. Enquanto eles falavam dele ser o líder da família, surge uma abelha que seu ferrão estoura, uma bola que destrói quase todo o carro. Uma bola de ferro surge embaixo do carro e explode o resto do carro, mas os irmãos conseguem pular do mesmo. Esse atentado está sendo feito por alguém que tem poder astro. Ibaru e sua equipe desviam do carro atacado. Uma grande formiga surge e os ataca, Terazu os defende com seu escudo e Ibaru destrói boa parte com seu soco. O delinquente que detém o poder surge com sua gangue e vai em frente à gangue de Ibaru. Negai no Astro capítulo 14. Os grupos vão se enfrentar, enquanto o outro irmão Fudo entra no prédio, pega o conector de Torazu Razum e entra diretamente pelo seu poder astro de transferência. Torazu recebe seu conector, que é uma luva, e agora a carnificina vai começar. Torazu faz corpos voarem para todos os lados. Ele agora, junto de Ibaru, irá enfrentar toda a gangue e também o detentor de astro, enquanto que os demais entram no carro e são jogados por seu punho superpoderoso no alto do prédio. Terazu, Kimpa, Fudo e Kuran precisam recuperar Kanjiro e também todos os demais conectores. Eles pousam em segurança quando Kuran se torna em um paraquedas. O detentor do astro de controlar insetos o seguem e ataca Kimpa. Assim Fudo e os outros seguem para o combate contra as formigas. Torazu e Ibaru seguem escalando o prédio até chegarem a eles. Enquanto isso, o vilão fica dizendo para Terazu deixar Ibaru e apoiar Shio. Negai no Astro capítulo 15. Relembram-se que quando criança, Terazu foi enviado por sua mãe ao clã Yotsurugi, e em seu começo na família poucos queriam falar com ele. O motivo era que vinha de uma família inimiga, então era difícil realmente se misturar. Shio, de certa forma, era quem melhor tratava ele. Mesmo que o vilão tente entrar na mente dele, Terazu se mantém calmo. Torazu estava chegando no local e ao gritar o nome do inimigo, que é Jido, o mesmo o ataca e ele cai. Mas antes disso lança Ibaru até o local da luta.
Voltamos às lembranças de Teraço, que foi quando conheceu Hibaru, que vinha de uma viagem de 6 meses a um lugar onde, ao ficar sem dinheiro, conseguiu sobreviver e trabalhar ao interagir com as demais pessoas, o que de certa forma deixava seu pai feliz. Ele conversa com Teraço e o chama para os banhos públicos, e por lá conversam das aventuras que Hibaru teve, e ao mostrar empatia pelas dores que Teraço tinha devido à difícil convivência com os demais irmãos, isso o tocou, e dessa forma pode entender como conviver ali e formou uma grande aliança entre eles. Ao voltarmos à luta, Teraço diz que o inimigo Jido jamais entenderia a verdadeira luz inquebrável que Hibaru é. Teraço protege o irmão das formigas e Hibaru soca a cara de Jido com tudo. Negai no Astro capítulo 16. Soco de Hibaru e Jido entra com tudo na cara do vilão, que até começa a relembrar a sua história. Ela se passa na infancia, onde se envolvia muito com os insetos. Na verdade, é uma parabola com sua vida e demais pessoas do seu dia e os insetos. Muitos momentos de sofrimento durante a infância em sua casa, na escola, mas que ele revidou e arrancou um dedo de quem o fazia sofrer bullying. Nesse dia conheceu Shio e começou a trabalhar para ele, na qual, enquanto era cuidado por Shio, o mesmo fazia todos os pedidos que eram dados a ele. Como tinha os dentes muito afiados, usava um protetor de boca. Ao tomar o soco de Hibaru, ele pensa em Shio, quebra o mordedor e decide atacar o braço de Hibaru e busca arrancá-lo. Hibaru empurra na grade e por um momento vê o jovem Jido, mas volta logo à realidade e diz que o conhece faz tempo e que entende seu ato de lealdade junto a Shio e deixará gravado nesse braço mordido essa lealdade. Jido sente que esse caractere que impõe respeito é digno de um rei. Negai no Astro capítulo 17. Jido solta o braço de Hibaru e ele agradece pela ótima luta. Quando Jido sentiu paz pela primeira vez em sua vida, ele foi atravessado por Shio, o que o finalizou de uma vez por todas. Shio diz que achava ter atravessado tanto Jido como Hibaru, mas o escudo de Teraço foi quem salvou o prota. Shio diz que Jido foi útil a ele por todos os 10 anos de aliança e que agora ele podia descansar em paz. Shio o explode com a junção de 2 picos de pedras. Shio e Hibaru começam a lutar e Teraço apoia o prota. Shio nunca muda seu semblante e mesmo com os gritos de Hibaru de sempre o admirar, assim como que Jido sempre seguiu suas ordens e ele o descarta sem nada. Shio não mexe um músculo e faz Hibaru voar longe junto de uma pedra, o chamado de patético. Shio tenta esmagar os demais irmãos, mas Torazu o salva com sua surpreendente força. Negai no Astro capítulo 18. Torazu explica a Teraço que conseguiu subir rápido até o local graças aos irmãos Fudo. Torazu grita por Shio e joga todo o entulho, o vilão apenas faz um comando e tudo foi jogado para longe. Shio mostra grande força com seu poder astro, que é a telecinese. Hibaru, Teraço, Korun e Torazu vão contra Shio, mas tudo parece ser inútil. Shio consegue se proteger com grande facilidade. Teraço e Korun vão por trás de Shio, mas ele os nota e consegue se defende. Kimpa o ataca e o acerta um bom chute. Shio se recupera fácil e a pega pelo pé e já deduz seu poder de invisibilidade. Hibaru ataca para salvá-la. Teraço pede que Hibaru ataque Shio com 100% de seu poder e Shio de assusta. Negai no Astro capítulo 19. Hibaru vai com tudo atacar Shio, que demonstra muito medo, mas se recompõe e também decide dar seu 100%. Shio joga em uma super velocidade vários escombros. Hibaru prepara seu melhor soco e eles colidem. Uma grande clarão dos poderes se chocarem se faz no confronto e ambos ainda continuam de pé. Shio assume o qual forte é Hibaru e o semblante do vilão é diferente, pois para se proteger precisou usar todo o poder de seu braço, que ficou parecendo um canhão rochoso. Os escombros unidos mudam de forma e se tornam como uma porta dele elevador, e de lá sai o outro irmão que apoia Shio, Satsuki Yotsurugi. Ele informa a Shio que Aragami foi recuperado e Shio decide ir embora. Ninguém do bando do herói sabe o que é isso. Os vilões fogem e o prota fica gritando por Shio e qual seria seu verdadeiro objetivo. Shio para e diz para Hibaru que o clã Yotsurugi e a chuva de meteoros não estão desconectados. Satsuki mostra um objeto redondo com olho e Shio entende que é mesmo o que estavam buscando. Hibaru diz que se ele valorizar os laços dos Yotsurugi, que ele não acharia ruim que ele fosse o líder do clã. Shio pensa em sua mãe e diz que no próximo confronto um dos dois irá falecer,
e que se não fosse esses laços, ele poderia ter o amado. Negai no Astro capítulo 20. Hibaru segue interagindo com o jovem Gido, mas na verdade ele está ao lado de Teraço, prestando seu respeito ao túmulo de Gido. Hibaru reencontra o sogro, quer dizer o pai de Kimpa, e ele cura o prota que estava bastante ferido. O prota explica mais sobre seu golpe, que são divididos em 3 partes: punho, antebraço e braço. Usar 100% é preciso ativar os 3 motores, obviamente. Hibaru confessa aos aliados que mentiu no funeral do pai sobre o próximo sucessor, e que na verdade Kongo Yotsurugi escolheu ele para o cargo. Assim pede desculpas. Torazu o repreende, e que em tempos normais isso significaria a expulsão. Assim pedindo uma explicação. Hibaru conta que via em Teraço mais habilidade para a liderança do que ele, mas desde que tudo mudou após os poderes. Ademais diz que viu Gido criança durante a luta. Dessa forma, não quer que ninguém sofra mais, e deseja criar um mundo de felicidade para todos, não importando a herança. Assim desejando ser o novo líder do clã Yotsurugi, e que foi Gido que ensinou ele esse sentimento. Todos apoiam a Hibaru. Torazu relembra que uma vez Kongo Yotsurugi disse que gostaria de ser alguém bondoso até o fim, e isso ele via agora em Hibaru, e assim compreendia seu pai. Negai no Astro capítulo 21. Hibaru e seus irmãos voltam à delegacia e reencontram com Nono, que fica sabendo que arrumaram um local para que ela fique até sua mãe tenha alta do hospital. Kimpa leva Arote lá. Aparece um novo detetive chamado Himuro Hyoga. Ele mostra raiva contra a família do prota e tem uma ordem de prisão contra Torazu. Tudo isso após a denúncia de Shio. Esse detetive deseja acabar com todos os marginais, principalmente o clã Yotsurugi. Ele também tem um astro e são tiros de gelo com sua arma. Torazu é preso e Himuro diz que o prota apenas se salvou por ser menor de idade. Hibaru conta aos demais, que se assustam com o ocorrido, e eles decidem procurar o advogado da família para ajudarem nesse problema. Ela é uma das irmãs de Hibaru e o seu nome é Harry Zemyuji. Explica que usa um sobrenome falso para que os problemas do clã Yotsurugi não atrapalhem sua carreira. Ela topa ajuda-los e o levar a um local chamado Planta Zero, que fica no meio do mar. Negai no Astro capítulo 22. Os irmãos saem do escritório de Heiri de helicóptero e vão para a base no meio do mar, na qual ela mesmo vai pilotando. A advogada conta que a base era para fazer coleta de petróleo para o clã Yotsurugi, mas que está desativada por agora. Além de que a 6ª divisão, que o detetive faz parte, está tentando ocultar algo. Ao chegarem no local, Heiri nota que a Planta Zero está com muitos pontos de estrago, o que é muito suspeito. No local, Kimpa lembra de seus pesadelos enquanto anda pelo lugar. Os pais dela eram cientistas antes de adotada. Eles encontram o local onde a marca de invasão é pelo poder astro de Shio. Hibaru investiga o lugar e nota em determinado ponto que está faltando algo. O prota recebe o aviso de que faz pouco tempo do último uso do maquinário, em mais ou menos 2 semanas. Heiri chama Hibaru de volta e usa seu poder astro, que é um míssil que retrocede o tempo. Eles veem o que ocorreu no dia em questão, com Shio e Satsuki chegando ao local e dizendo que se usasse o Aragami iria dizimar toda a cidade. Todos tentam entender isso. Kimpa chama a responsabilidade e diz que pode tentar explicar tudo isso, pois os pais dela eram cientistas nessa tal Planta Zero. Negai no Astro capítulo 23. Voltamos ao passado com uma Kimpa criança com interações com sua mãe. Ela conta aos amigos que até mesmo viveu nessa Planta Zero por algum tempo. Ela leva os amigos para mostrar algo, enquanto conta de seu pai dizer que buscavam criar uma maneira para usar os desejos como energia, na qual deram o nome de Aragami. Em um refeitório, Kimpa pede que Heiri use seu poder para retroceder uns 5 anos, quando ela desejou que as estrelas deixassem de existir. Heiri faz o pedido e voltamos em um aniversário de Kimpa, na qual passa junto de seu pai enquanto sua mãe trabalhava fora dali. Do nada a mãe chega e pedem que fujam logo dali. Ela leva Kimpa e a esconde dentro de um pequeno armário. Um agente do governo a enfrenta e diz que não pode levar Aragami embora, pois ela é de toda a nação. A cientista diz que não podem usar Aragami, pois poderia significar uma nova arma nuclear. Esse agente é o detetive Himuro. A cientista diz que tudo o que disseram era mentira. O que queriam era esse poder que Aragami produz. Himuro liquida os pais de Kimpa
Ela sofre muito reviver tudo aquilo, mas agora todos sabem que devido à ganância de Rimuru pelo Aragami, é que ele tem tanto ódio pela família do Prota, pela descoberta. Negai no Astro capítulo 24. Todos ainda passando sofrimento pelo que viram no passado de Kimpa. Ao menos agora entendem um pouco mais sobre tudo isso. A conclusão de Heri é que Aragami converte os desejos em energia e o poder astro cumpre esses desejos. Ou seja, o que Shio falou de nada ter sido por acaso é verdade. O plano agora é tomar Aragami de Shio e destruí-lo, pois o entregar a Emiru também não é o certo. Kuran chega voando transformado em pássaro e diz que está chegando um helicóptero da polícia. Obviamente está Emiru que chega ao local, isso faz com que Kimpa sofra ainda mais. Hibaru vai com tudo atacar o detetive, mas sua assistente detém o soco do Prota. Ele assume que a prisão de Torazu era apenas para saber como e o que eles iriam fazer. O vagabundo parte para liquidar com Kimpa, mas terá sua salva com seu escudo. Ela desaparece enquanto o vilão se gaba e diz que vai acabar com ela. O Prota sabe como ela é forte e como sempre buscou ser mais forte. Kimpa lembra da despedida de sua mãe e toda a sua persistência para vencer esse trauma. Chegou a hora. Com um potente chute no pescoço, Kimpa detona o vagabundo Rimuru. Negai no Astro capítulo 25. Kimpa dedica o potente chute à sua mãe, enquanto que a assistente do detetive enlouquece ao ver o mesmo no chão. Os dois assistentes se unem para lutar. O capanga usa o poder de um Kraken para atingir Kimpa, e na sequência a assistente usa um poder de vento. Após trocas de farpas, o vagabundo manda eles se dedicarem mais a ele, e assim eles usam umas pastilhas que potencializam os poderes deles. O Prota e seus aliados sofrem com tanta água e vento. Após um tornado se formar, o vilão usa seus tiros para congelar tudo. Heri mostra a todos que os capangas estão estranhos e o vilão diz que os poderes deles são de forma artificiais. O Prota e aliados abominam esse uso das pessoas, mas ambos preferem seguir cegamente ao vilão. Rimuru se mostra completamente fora de si, gritando que sempre seguiu a lei e que tudo que fez foi pelo bem maior, assim como culpar os Yotsurugi. Heri toda essa falação sem sentido e usa seus mísseis para explodir o tornado congelado, salvando a todos. Negai no Astro capítulo 26. Vilão se enfurece e fala demais, o que deixa Heri ainda mais furiosa e o ataca com mais mísseis. O vilão foge com os capanga, mas Heri coordena o contra-ataque com o poder dos heróis. Eles conseguem os prender em um local, mas não é possível usar ataques, pois existem muitos tonéis de gás e pode explodir tudo. Heri é presa em água e o vilão prepara o seu tiro. O Prota pede que Kimpa a proteja. Os vilões fazem uma grande tempestade de gelo. Ele se glorifica disso, mas o Prota dá o contra-ataque com seu potente soco no chão que quebra tudo e eles caem. Ao se recomporem, a luta se divide. Os capangas enfrentam Kuran e Tero. Hibaru enfrenta o vilão Rimuru. Negai no Astro capítulo 27. Foco total no combate daquele que se transforma em qualquer coisa. Kuran. Uma grande luta vai começar. Os combates começam e o capanga que enfrenta Kuran diz que lutará usando as forças de Poseidon. Kuran lembra que um lutador que ele era muito fã quando era criança tinha aquela tatuagem, com o nome de Pose Harumi, e o mesmo confirma. Kuran diz que é muito mais que um fã, mas um símbolo de busca de força que até hoje o inspira. Eles dão as mãos em sinal de respeito e vão para a luta. O lutador continua a usar seus golpes de luta livre e Kuran toma um German Suplex, mas na sequência já clama pela força do Kraken e seus tentáculos, assim como um drop kick na sequência. Kuran está sofrendo dores após um potente powerbomb. Ao chamar pelo Kraken, uma grande onda de água tenta sufocar Kuran. Herói se transforma em metade polvo para segurar o vilão. Sua outra parte se transforma em uma cobra e aperta ainda mais o insatisfação com o herói de luta que virou vilão na vida real e grita que ele deveria ir até o final com suas atitudes que deram sonhos e esperança aos outros. Com toda a sua força ele aplica o German Suplex para a sua vitória. Negai no Astro capítulo 28. Agora é a vez de Teraço enfrentar a capanga, Sou. Ela usa seus ventos congelantes para tentar vencer o herói que se defende com seu escudo. Como não consegue vencer a vilã, usa outra pastilha e fica mais forte.
Os ataques fazem Terazu sofrer muito com tanto frio, mas também vão esgotando as forças de Soul. Ele tenta fazê-la raciocinar e abandonar o vilão, mas ela prefere ir até o fim. O corpo dela vai rachando pouco a pouco com o uso de tantas pastilhas. Soul conta seu passado com seu padrasto, que era vagabundo. Um dia Rimuru apareceu fingindo entrega de pizza e o liquidou. Ele pediu desculpas por demorar vir salva-la, mas é que estava em investigação, assim como ele planta provas para o caso ser apenas por legítima defesa. Ela aceitou dar esse depoimento, pois se sentia salva daquele sofrimento. Assim, ser usada como uma arma para ele agora é uma alegria para ela. Soul usa toda a sua força em um ataque final, mas Terazu ainda resiste e ela sucumbe sem força. Terazu a coloca no chão e também desmaia. Isso gera mais uma vitória para o time dos heróis. No template final, Hibaru e Rimuru começam sua guerra e o vilão já engole uma das pastilhas. Negai no Astro, capítulo 29. Com o uso da pastilha, os poderes de gelo do vilão ficam mais fortes. Mesmo sem que o prota tenha o Aragami, o vilão deseja destruí-lo apenas por rancor da criação do objeto e não ser dado ao país. O prota foge dos potentes tiros do vilão, e quando ouve dele que os capangas são apenas armas e não importa o que aconteceria com eles, Hibaru se enfurece e vai com tudo com um potente soco. O vilão recebe uma mensagem no celular, ele atira para assustar o prota e foge. Voltamos a Kimpa, que vigia Heri no gelo derretendo. O vilão chega e vem atacar Kimpa. Quando parecia ser o fim, Hibaru aparece e toma o tiro de gelo e congela. Antes de petrificar, Hibaru deixa com Kimpa a luta final e ela aceita o pedido. Negai no Astro, capítulo 30. Começamos com o pai adotivo de Kimpa visitando Torazu na cadeia, e ele diz com um sorriso que sua cela é apertada para ele. Voltamos com tudo a luta de Kimpa contra o vilão Rimuru. Por todos os lados, vestígios de gelo que o vagabundo espalhou após tantos ataques. Ele segue atirando enquanto ela foge para uma melhor posição. Chegamos novamente na conversa do pai de Kimpa e de Torazu. Ele entende rapidamente o plano de Rimuru e conta que antes do que ele fez aos pais biológicos, os mesmos eram amigos de trabalho. Ao confrontá-lo no mesmo instante, Rimuru atirou próximo de Taneus de gás, o que gerou suas cicatrizes no rosto. No combate de agora, Kimpa tenta pensar no que fazer para vencer. Rimuru aparece e atira e a prende pelo pé. Kimpa usa seu astro e desaparece. No novo tiro do vilão, ela escapa e tudo vai congelando, inclusive o próprio vilão. Kimpa consegue se livrar do seu passado, graças ao pai adotivo e amizade de Hibaru. Com a luz provocada pelo gelo que derrete, ela consegue passar por tudo, e esse calor será usado por ela para vencer o vilão. Negai no Astro, capítulo 31. Kimpa vai usando o calor e vai devastando o vilão, que sente seu corpo todo arder, assim como esquenta todo lugar, e Hibaru escapa do gelo. Heri também consegue escapar. Todos se reúnem e Hibaru exige que o vilão desista. Obviamente que ele não desiste mesmo estando todo seco após todo o calor do local. O vilão diz que buscou tudo isso, pois o pai de Hibaru foi quem liquidou os pais dele. Mostra-se que Kongo visitava os pais de Rimuru, e assim ele decidiu se tornar em policial. Durante as investigações notou que Kongo estava salvando os pais de Rimuru de várias dívidas. Isso o deixava ainda mais com dúvidas. Com o final da parceria dos negócios das famílias, o pai de Rimuru decidiu se aniquilar. Na luta de agora, Rimuru mostra a cópia de Aragami que roubou dos pais de Kimpa e o engole. Esse objeto é na realidade apenas uma parte do poder do Aragami real. O vilão sofre uma mutação após tanta dor. Ele se torna em uma gigantesca quimera e tenta atacar a todos. Hibaru sabe que chegou a hora de lutar com tudo. Negai no Astro, capítulo 32. A quimera Rimuru vai com tudo para cima de nossos heróis. Uma guerra onde eles devem entregar tudo. Os mísseis de Heri foram facilmente congelados pela quimera. Terazu usa seu escudo em busca de ajudar como puder. Kuran se transforma em um urso polar e ajuda Hibaru para seu soco potente. Enquanto isso, Kimpa usa seu raio de calor e machuca a quimera. O prota aplica seu golpe, mas em pouco tempo o monstro se levanta. Hibaru monta uma nova estratégia com Kimpa e vão ao ataque. A quimera consegue derrubar Hibaru, mas na verdade era Kuran transformado no prota. Kimpa então usa seus raios para desestabilizar o vilão. Então o verdadeiro Hibaru surge e aplica seu soco mais forte que destroça a quimera, e ambos caem no mar.
O Prota grita que deixa o clã aos que ficaram. Em seus momentos finais, Imuro vê como o Prota era bondoso e que salvou seus aliados. Assim ele chora e pede perdão aos seus capangas, Sou e Harumi. Enquanto afundam, Hibaro vai perdendo a consciência e congelando junto do punho da quimera. Parecia a hora de dar adeus ao Prota, mas Kimpa surge e o salva com um beijo quente e cheio de oxigênio. De mãos dadas, eles nadam para cima. Na outra mão, Hibaro está com Aragami. Negai no Astro capítulo 34. Hibaro e seu irmão estavam olhando o mapa do Japão e vendo os locais mais afetados pelos meteoros. Um amigo da escola de Hibaro surge e pede ajuda a resgatar sua irmã que foi sequestrada por marginais liderada por Nogai conhecido como o Imortal e que está em cativeiro em Yokohama. O Prota e Terazu parte para o resgate. A cidade está destruída e logo se encontram com o Imortal. Os marginais atacam o Prota, mas eles se defendem bem e parte para mais uma luta. Hibaro dá uma surra em todos. Os demais marginais do bando são facilmente derrotados pelo outro irmão do Prota. Nesse caso, Shikaba Yotsurugi com seu poder de Fênix. Este é o real imortal de Yokohama e não o outro que foi apresentado. Negai no Astro capítulo 35. Shikaba Yotsurugi começa a conversa com todos os presentes e diz que o antigo mundo chato terminou e agora inicia uma nova era com o seu torneio Astro Royale ou Negai no Astro se preferirem, em que 300 pessoas que possuem poder astro irão se enfrentar em uma verdadeira guerra campal. O vencedor terá o domínio do Japão. Hibaro reprova sua ideia e diz que ele segue lutando com os outros apenas por sua diversão. Terazu acrescenta que Shikaba é um egoísta em busca de caos. No mesmo instante, Taira Yotsurugi surge e fica rindo das reprovações de Hibaro e Terazu. Taira fica sério e confronta o Prota pelo seu desejo de ser o novo líder do clã Yotsurugi. Shikaba ataca Hibaro, que desvia e afirma que será o líder do clã para salvar todo o país do caos. Shikaba coloca uma espada no pescoço do Prota e diz que se Hibaro vencer o torneio receberá o Aragami dele e mais a irmã do amigo. Ou seja, Hibaro será obrigado a participar das lutas. Taira diz que Shio também irá participar. Negai no Astro capítulo 36. 3 dias depois, todos os competidores se encontram no estádio Yokohama, que está bastante destruído. O local está lotado de pessoas que querem ver massacre e muito sangue. Na primeira luta se enfrentam os 300 participantes ao mesmo tempo em busca das 8 vagas para combates individuais. As regras são simples. O combate acaba quando restarem 8 lutadores, assim como se o combatente sair da área de luta ou ficar incapacitado, o mesmo está eliminado. O vencedor entre os 8 finalistas irá enfrentar o Fênix Shikaba. O torneio recebe o apoio da Federação dos Yakuzas e assim conhecemos os seus líderes e que subestimam o poder de Hibaro. São 4 líderes, na qual um deles é o próprio Shikaba. Dentro das lutas, um combatente se destaca e ele é a cara do Mike de Tokyo Revengers. Nessa versão, esse lutador se chama Kogani Godai e é filho de um dos líderes da Federação dos Yakuzas. Taira entra no combate e vence centenas de adversários, restando apenas os 8 finalistas. Na primeira luta individual será entre o Prota contra Ashiko Nekozoji. Todos acreditam que Hibaro é fraco, mas com um potente soco agita todo o estádio para a surpresa dos presentes. Negai no Astro capítulo 37. Com a amostra de seu poder, os torcedores começam a apoiar Hibaro, mas um deles exclama que seu adversário é conhecido como Bola de Fogo, o que já deixa claro como é astro do lutador. A bola de fogo de Ashiko é escura e, além de ferir, também busca atrapalhar o adversário. Ashiko diz que isso é em resposta por seu irmão e mostra-se que o falso imortal é irmão deste que luta contra o Prota. Hibaro tenta aplicar um soco, mas a bola de fogo o derruba e isso mostra que o combate será muito difícil. Ao saber que a família de Ashiko cresceu em fortuna com o tráfico de pessoas, o Prota se enfurece e mostra seu enojo em fortes socos mortais. O Prota recebe um forte soco no peito, mas sua força de salvar o país do caos mostra ao adversário quem irá vencer a luta. Todos enlouquecem nas arquibancadas com a ação. Negai no Astro capítulo 38. Ashiko vê seu irmão em posto de perder os miolos e diz ao Prota que irá sério para a luta. Ele faz um dragão com suas chamas escuras e ataca a Hibaro, que usa 50% de sua força para um combate final entre ambos. A tensão está em todos os lados dos que acompanham o combate.
Ambos os lutadores já haviam falado de seus poderes e vão entregar tudo no próximo golpe. O dragão de Ashiku e o disparo de mãos de Ibaru se encontram e com a explosão feita, Ashiku cai fora da arena e é derrotado. A vitória é de Ibaru Yotsurugi. Os torcedores se enfurecem, pois perderam o dinheiro apostado no derrotado. Ashiku levanta e joga uma faísca escura em Ibaru que a segura e a joga nos líderes da Federação de Yakuzas, com o sinal do Prota. Ashiku a explode para o susto de todos que assistem. O irmão dele ainda acaba sendo salvo, os líderes o expulsam e afirmam agora ser inimigos dos mesmos. Ibaru recebe os agradecimentos de Ashiku que diz agora dever um favor ao Prota. Negai no Astro capítulo 39. Agora vamos para o combate de Terazu na qual enfrentará Naito São Tomé que é apoiado por todas as mulheres presentes. Naito acredita ser um protagonista e quer acabar com Terazu que é chamado por ele como personagem secundário. Terazu apresenta a segunda forma de seu espelho sagrado e está pronto para a luta. Agora seu astro está em formato de espada. Ele ataca, mas Naito não sofre nenhum corte, pois o astro dele é o de invencibilidade quando está sendo apoiado pelos outros. Os golpes de Naito fazem Terazu sofrer. Terazu mostra a Naito que sua invencibilidade existe apenas por causa de uma pessoa que acredita nele, algo como se fosse apenas aquela pessoa que realmente o ama. Ao entender isso, Naito perde a concentração. Terazu avança e arranca a peruca de Naito. Ao verem que ele é careca, as mulheres deixam de o apoiar e com um golpe de espada, Terazu vence. Ao sair da arena, Terazu fala com Ibaru. Eles veem uma mulher chegar perto de Naito e o apoia de ter lutado bem e ambos vão juntos embora. Terazu diz que se ele tivesse colocado seu poder naquela pessoa talvez ele tivesse vencido. Ibaru estava no banheiro e Shikaba aparece o surpreendendo e após uma breve conversa ele assume que foi ele quem matou o pai de Ibaru que fica em choque. Capítulo 40. Ainda no banheiro, Shikaba confirma mais uma vez que foi o responsável pela morte de Kongo. O Prota fica sem entender toda essa informação que recebeu. Ao tentar confortar o motivo, o irmão foge para ver a próxima luta. No combate teremos Samidari, um lutador mascarado, contra o braço direito de Shikaba, o irmão Taira. Poucos segundos de combate, Taira entende que Samidari na realidade é seu outro irmão Satsuki, aquele que apoia incondicionalmente Shio. Satsuki confirma e fica feliz pelo irmão ter adivinhado tão rápido que era ele. Em um golpe, Taira separa a cabeça do corpo do rival e vence a luta. A cabeça segue conversando, pois na realidade o lutador era uma marionete. O astro de Satsuki é controlar marionetes e humanos fracos. Taira o encontra na arquibancada e tenta feri-lo, mas o rival coloca inocentes em sua frente como proteção. Taira não se preocupa e parte para destruir os inocentes, mas Ibaru segura sua espada. Taira pergunta se Ibaru quer ser eliminado assim como o Kongo foi. Nesse momento vamos a um flashback onde Ibaru e Taira treinavam juntos e o pai Kongo dizia que eles poderiam ser grandes amigos no futuro. Voltamos ao presente com Ibaru ardendo em raiva e diz a Taira que guarde sua espada para o próximo combate, pois será dever dele Ibaru destruir. Negai no Astro capítulo 41. Começamos com um flashback onde uma criança cai no rio e Taira e Ibaru saltam para salvá-lo. O resgate acontece e a mãe agradece muito a eles. Ibaru diz enquanto descansa que não existe outro caminho a ele do que o da justiça e lealdade. Nesses tempos Shikaba e Taira eram boas pessoas. Voltamos aos dias atuais e as semifinais estão definidas. Terazu contra Mike, quer dizer Godai Kogane, que acaba de vencer seu oponente. Enquanto Ibaru enfrentará Taira em uma luta que começa agora. Taira promete vencer com apenas um corte de sua espada e vai ao ataque. O corte por pouco não cumpre a promessa de Taira, mas isso não significa que Ibaru não tenha ficado ferido. A mente de Ibaru passava pelas palavras de Taira sobre acabar com ele como fizeram com seu pai. Com uma katana que se dobrava, Taira atacou novamente, enquanto Ibaru se protegia e entrava em concentração. Ao esquivar a vários ataques, checa frente a frente com Taira e prepara seu soco potente e o aplica com vontade. Ibaru pergunta se Taira voltou ao normal ou ainda está confuso. Pois ele não pensa em perder para alguém que se desviou do caminho. Temos outro flashback onde Shikaba diz a Taira que o pai deles irá morrer em menos de um ano após o veneno que ele o contaminou. Taira, ao invés de o reprovar,
na verdade o apoiou e que lutaria até o fim para que ele fosse o novo líder. Voltamos aos dias atuais e ao Taira acordar viu Ibaru. Nas arquibancadas a irmã do amigo de Ibaru aparece sendo sujeitada por um inimigo a mando de uma das líderes da máfia e se o prota vencesse a menina seria eliminada. Ibaru volta a arder em raiva e termina o capítulo perguntando a que ponto tão baixo Taira tinha chegado. Negai no astro. Capítulo 42. Começamos com um flashback de origem com Chikaba e Taira quando crianças, na qual moravam nas ruas e dividiam a comida que conseguiam para sobreviver. Voltamos à luta entre Taira e Ibaru, na qual o vilão pergunta ao prota se já havia ter que dividir comida para poder sobreviver. A luta continua e nas arquibancadas Terazu consegue salvar a irmã do amigo de Ibaru. Outros vilões interferem e atacam o irmão assim como Terazu. No combate principal Ibaru passava com grande dificuldade, ele apenas se defendia dos fortes golpes de Taira. Ibaru mostra o poder do protagonismo ao dizer que todos somos fracos, mas quando estamos juntos somos fortes para proteger uns aos outros. Taira treme na base. Para ajudar Terazu surge o antigo rival de Ibaru, o utilizador de Black Impact. Ele grita que devolverá o favor ao prota e salva o amigo de Ibaru e sua irmã enquanto o protagonista prepara seu forte soco para atingir Taira. Negai no astro. Capítulo 43. Potente soco de Ibaru foi o golpe decisivo que fez Taira voar para fora da plataforma de luta e assim, o prota venceu o combate. Ancião e atual líder da Federação de Yakuzas diz para Chikaba ir até Taira, o mesmo obedece e diz ao irmão que não precisa mais dele e o ataca com uma espada. Isso poderia ter sido o fim de Taira, mas Ibaru o impediu com seu punho. Chikaba promete acaba com Ibaru na final e vai embora. Taira conta a Ibaru que Chikaba tinha um peso muito grande nas costas. O ancião é seu avô biológico e que levou ambos quando crianças para treinarem em seu dojo. Eles obedeceram e já eram grandes guerreiros. Quando decidiu adotá-los, o ancião aceitou mas não disse seu laço com Chikaba, pois o plano era Chikaba ser o escolhido por Kongo como novo líder e assim passar o poder dos Yakuzas a ele. O papel de Taira seria de apoiá-lo. Com a derrota, Taira se sentia um fraco e sem valor, mas em lágrimas pediu que Ibaru salvasse Chikaba. O prota se enche do poder da justiça e diz que Taira deve voltar junto deles e que o novo clã Yotsurugi que ele está criando vai em busca de um novo mundo e que salvar a Chikaba. Negai no astro. Capítulo 44. Começamos este capítulo com Godai conversando com Terazu, na qual o irmão gêmeo de Mike pede que Terazu abandone a luta, ou seja, que entregue a vitória a ele. Tudo isso em meio a uma emboscada. O pai de Godai também se faz presente e diz que o pedido é uma questão de vida ou morte. Mas a grande jogada de a família Godai ganhar o torneio está em mostrar como é importante o uso de armas de fogo. A ordem para atirar é dada e Terazu se protege com seu escudo. É dito que o sucesso do torneio é o que menos se espera. Chikaba aparece como uma nuvem e ataca sem dó o pai Godai. Vamos agora com Ibaru e seu amigo que teve a irmã salva. Eles andam pelas ruas, na qual se despedem do prota, pois agora irão retornar a casa. Ibaru chega à arena e nota que os torcedores reclamam da demorar para iniciar o combate entre Godai e Terazu. Chega o comunicado oficial que ambos os lutadores desistiram do combate e que o grande campeão do torneio é Ibaru. O prota realmente não acredita naquele resultado. Em meio aos gritos dos torcedores que protestam pelo resultado, o avô de Chikaba dá um grande salto e destrói uma grande parte do chão e mostra a todos que devem o temer. Os torcedores ficam com medo frente sua imponente presença. O ancião grita que todos serão reembolsados e que aqueles que apostarem na grande final poderão receber uma quantia milionária. Todos ficam incrédulos, mas bastante motivados em apostar pelo prêmio em dinheiro. Ibaru é chamado por ele à arena de luta e ao ser questionado pelo prota, o vilão diz que quer todos com sua avareza no limite. Voltamos ao local da emboscada de Terazu e vemos todos feridos após a surra que Chikaba deu em todos. Godai apenas consegue lamentar a força do inimigo em algumas palavras. Terazu se arrasta pelo chão em busca de voltar à arena para de alguma forma ajudar o prota. Chikaba e Ibaru se encaram na arena de luta e ao ser questionado, o vilão diz que se perder dirá onde está Terazu e que agora era hora de começar o combate.
Negai no Astro capítulo 45 começamos com um flashback onde Chikaba e Ibaru conversam sobre se tornarem no novo líder de seu clã. Ibaru adoraria a oportunidade enquanto que Chewbacca desdém do cargo, mas acredita que o novo líder deveria ser alguém que pensasse até mesmo nos mínimos detalhes. Pois mesmo eles sendo os mais fortes e até mesmo sendo chamados por criminosos, o intuito do clã jamais seria de ir além do necessário. Voltamos à luta no tempo real. O vencedor do combate receberá o título de Rei do Submundo e também Aragami. Para o público, o grande prêmio em dinheiro será repartido entre aqueles que acertarem o vencedor. Por ser um combate especial, apenas será dado um vencedor após um dos lutadores ficarem capacitados de continuar. A luta começa com Chikaba usando toda a sua velocidade contra Ibaru. O prota se defende e contra-ataca com um soco que Chikaba consegue fugir. O vilão diz que enfim o mundo é para mostrar quem é o mais forte e ambos seguem lutando arduamente. Chikaba segue seus questionamentos, mas conta que seu amor é por arrebatar tudo o que deseja. Ele assume que seus pais biológicos eram complicados, na qual seu pai sempre o batia se ele demonstrava que iria chorar. Essas dores que não foram curadas são o que fizeram a personalidade de Chikaba, pois ele só desejava ser amado. Agora ele vai conseguir o que deseja por sua própria força. Temos um flashback quando crianças que Chikaba venceu o prota, uma imagem que refletia passado e presente, com o antigo prota dizendo que não teria nada para tirar de Chikaba. No presente, Ibaru sorri e diz que Chikaba não mudou nada e que mesmo eles em caminhos diferentes ainda podiam caminhar juntos. Ao olhar aquele sorriso, Chikaba apenas responde o quanto inveja o prota. Negai no Astro capítulo 46 começamos com um flashback onde quando enfrenta Chikaba, o então líder do clã Yotsurugi se diz surpreso por ser Chikaba quem buscaria o trair. Durante a luta foi ferido. Nesse momento o verdadeiro traidor apareceu, o avô biológico de Chikaba. Kondo diz não entender, já que para ele, os mesmos eram grandes amigos, mas o ancião apenas via Kondo sendo líder e ele apenas como um soldado. Ao usar Aragami em Kondo, toda sua força vital foi consumida. O ancião absorveu toda aquela energia. Kondo deitou no colo de Chikaba e disse que o perdoava e que ele merecia aquilo por tudo que fez em sua vida. Assim como disse que Chikaba deveria dizer que foi tudo devido a uma doença. Chikaba aos prantos e de certa forma arrependido aceitou o pedido. Dessa maneira foi final da vida de Kondo. Voltamos aos dias atuais e Ibaru segue na luta com Chikaba. Ao ouvir toda essa história, Ibaru ataca com tudo, mas sofre um contra-ataque que o fez voar na arquibancada. Ao se levantar, jura que vai libertar Chikaba de Tendo e assim levá-lo para a sua família. Ambos prometem irem com tudo no próximo golpe. Ibaru promete usar todas suas forças. Negai no Astro capítulo 47 Chikaba e Ibaru preparam seus melhores golpes e seguem para ver quem vence esse combate. Ibaru toma vantagem ao descobrir que para golpear, Chikaba deixava de estar intangível, assim com seu potente soco, Ibaru fez Chikaba voar longe. Com as últimas forças ambos trocam socos sem nenhuma defesa, mas com palavras fortes sobre Chikaba lutar pelos seus próprios sentimentos. Isso fez Chikaba lembrar de Kondo dizendo as mesmas palavras. Chikaba cai ao chão e aos prantos pedindo perdão a Ibaru e que mais uma vez o aceite ao seu lado. Dessa maneira Chikaba se rende. Ibaru é o grande vencedor do torneio. O ancião tendo chega à arena, Ibaru diz que levará Chikaba com ele, o traidor apenas responde que ele não deixará ninguém sair dali. No mesmo momento ativa o poder de Aragami e começa a crescer a musculatura do corpo. Negai no Astro capítulo 48 é hora de mais uma grande luta para nosso prota Ibaru. Com a vitória do mesmo no torneio criado pelo ancião avô biológico de Chikaba, o traidor invoca o poder de Aragami para destruir todos os que apoiam o clã Yotsurugi. Com o uso de Aragami, a musculatura do ancião cresce absurdamente e se torna em um monstro, na qual a metade de seu corpo é humano e a outra metade fica com tentáculos como um polvo. O traidor parte para cima de Ibaru, mas nesse momento chegam os reforços, na qual todos os irmãos que se mostraram apoiar Ibaru se juntam a ele nessa grande luta, até mesmo Kimpa reaparece e vem em auxílio. O clã Yotsurugi agora é a facção de Ibaru e todos juntos vão com tudo em busca de vencer o mal que busca o fim de cada um deles.
Negai no Astro capítulo 49. Chegou o momento de uma estratégia para vencer o grande monstro que o ancião se tornou. Ibaru decide usar o Aragami que ele conseguiu em missões anteriores. Os demais sentem que isso pode ser muito perigoso devido ao poder que Aragami possui. Enquanto isso, o vilão segue tentando atingir a todos, na qual os mesmos revidam, mesmo sem provocar muito dano. Com a decisão tomada por Ibaru, o prota decide que para usar Aragami é preciso mudar o ápice do poder da peça, ou seja, ao invés de usar o poder advindo pelo ódio como a maioria faz, Ibaru usará com os melhores sentimentos e sonhos de seus irmãos como real combustível para essa missão. Cada um deles coloca seu sentimento em Aragami. Com tudo resolvido, o prota e todos seus aliados parte para cima do ancião. Em meio a toda essa força de vontade, é como se o espírito de Kondo também os ajudasse nesse embate sem precedentes. Negai no Astro capítulo 50 e final da história. Com o poder de todos, os irmãos Hibaru aplica seu soco mais forte e desintegra o vilão. Uma enorme explosão deixa todos atordoados, muita poeira e um forte clarão deixa todos em busca de se proteger. Enquanto todos viviam isso, o prota é levado até a voz na luz que de vez em quando falava com ele. Hibaru encontra sua última irmã, Sora Yotsurugi. Ela conta que tudo que eles viveram existe uma explicação. A planta criada no oceano enquanto estava sendo construída, Kongo junto de seus funcionários encontraram uma vida alienígena. Konga a acolheu e adotou como filha, no caso Sora. Os filhos mais velhos desdenhavam, mas seu real protetor era o irmão Tsubasa. Eles tinham um forte laço. Tsubasa não tinha uma boa saúde, mas Sora correspondia com seu apoio. Um dia Tsubasa descobre que Sora foi levada pelo governo e ao confrontar o pai Kongo, o mesmo disse que não havia o que fazer. Sora se transformou em um experimento para os cientistas, e seu corpo agora era apenas 6 fragmentos que foram chamados de Aragami. Esse poder em cada fragmento pode cumprir os seus pedidos mais intensos. No funeral de Kongo, Tsubasa desejou que toda aquela noção fosse destruída, pelo que fizeram com Sora. Assim, o meteoro que passaria longe da Terra foi interceptado e chocou na cidade. Por fim, Sora pergunta a Ibaru o que ele fará ao juntar todos os fragmentos dela. Ibaru acorda e encontra toda a sua família bem. Seu maior desejo é poder consertar tudo e voltar a viver junto de Sora. Cheio de esperança e com o apoio de seus irmãos, Kimpa, que na visão de uma das irmãs aponta ela como futura namorada do prota, Ibaru segue firme em reconstruir o que for necessário. Negai no Astro capítulo especial 10 anos depois. É hora e uma importante reunião, e não se encontra Ibaru. Terasu deverá representar a empresa da família. Shio aparece e motiva Terasu a fazer esse papel. É dito que Hibaru e Shio tiveram uma grande luta há 4 anos, e o prota foi o vencedor. Assim, Shio voltou para a família, e com todos os Aragami juntos, desejaram que tudo voltasse ao normal. Assim, os poderes astro desapareceram. Na reunião, Terasu recebe das mãos de algum governante a carta de permissão para o clã Yotsurugi voltasse a ser como era. Toda a família estava reunida e vivendo em paz. Cada um tinha um cargo dentro da empresa. O líder e presidente, logicamente, é o nosso prota Hibaru. Enquanto os irmãos pensavam por onde estaria Hibaru, enfim, o encontramos. Hibaru estava pelas ruas e agora com cicatrizes idênticas às que tinha seu pai Kongo. Hibaru brinca mais uma vez com o ancião sobre a taxa de proteção. Em seu ombro, sua filha Sora. Vemos também Kimpa, que se casou com Hibaru e seu outro filho Tsubasa. Notamos aqui que originais Sora e Tsubasa faleceram durante as ações relatadas nos capítulos e que Hibaru homenageou ambos com os nomes de seus filhos. Kuran aparece mais uma vez com um rabo, mas é apenas um acessório, pois se sente incompleto desde a perda dos poderes. Naquela noite, Hibaru encontra Shikaba no dojo treinando e ambos começam um combate amistoso. Enquanto isso, todos os demais familiares davam sequência em seu festival em comemoração à volta do clã Yotsurugi. A família e populares festejando de um lado e do outro, Shikaba e Hibaru comemorando da sua própria maneira. Assim termina Negai no Astro. Ken Wakui, o autor, deixa um obrigado pela companhia em ler até aqui. Na realidade, é a TV Atitude que agradece a você, Ken Wakui, por essa grande obra e que injustamente foi encerrada de forma tão rápida. Desejamos o melhor possível e que em breve tenhamos uma nova obra e espaço para desenvolver o que desejar. Seja como for, a TV Atitude irá apoiar e trará vídeos assim que possível.
Que suas obras em Tóquio apresentem mais Revengers e Astros em um futuro breve. Forte abraço Ken Wakui e a todos que viveram conosco essa série. Até a próxima, minha gangue clã. Tchau.